Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos dar sequência ao assunto gliconeogênese, né? Ficaram faltando 3 slides para finalizar, então aqui estão eles, né? Vamos falar um pouco agora sobre a reação líquida da gliconeogênese. Na reação líquida da gliconeogênese, nós vamos observar que tem a entrada aí de 2 ácido pirúvico, 4 ATP, 2 GTP, 6 H2O, 2 NADH mais 2 H+. E o que sai aí no processo? Uma glicose, 4 ADP, 2 GDP, 6 fosfatos inorgânicos e 2 NAD oxidado, NAD+. Né? É um processo, se nós observarmos, é uma via metabólica que consome muita energia. Né? Então tem o consumo aí de 4 ATPs, 2 GTPs, né? Isso é muita energia. Ainda consome, além disso aí, 2 NADH, para formar uma glicose. Né? Se vão comparar então isso aqui, né, com a glicólise. A glicólise, ela produz apenas 2 ATPs nas 10 reações e 2 NADH mais 2H+. Né? Então, o que gasta para formar uma glicose pela gliconeogênese? 4 ATPs, 2 GTPs, 2 NADH mais H+. Ou seja, para formar a glicose pela gliconeogênese, eu vou gastar muito mais energia, muito mais ATP, muito mais GTP, muito mais NADH, do que é formado, do que é produzido quando a glicose é oxidada pela glicólise. Né? Então, é um processo muito dispendioso em termos de energia. Ok? Por que isso, né? Então, se gasta tanta energia, por que fazer esse processo, né? Isso ocorre porque é um processo de síntese mais elaborada. E processo de síntese exige gasto de energia. E isso é justificável. Por que é justificável? Pela necessidade de sintetizar um combustível especializado, que é a glicose. Alguns tecidos só utilizam glicose como fonte de energia. Caso, em um processo de jejum, né, a pessoa fique um tempo sem se alimentar, caso a glicose não seja sintetizada, esses tecidos podem sofrer lesões, pois a falta de energia promove lesões. Então, a gente traz aí um exemplo que é o cérebro, né? Ele pode sofrer deterioração devido à falta de energia, devido à falta de combustível, né? É justificado por ser a forma, né, que o fígado coopera com os outros tecidos, gerando uma forma de energia requerida por esses tecidos. Então, o fígado vai lá, gera a glicose pela gliconeogênese e fornece isso para os tecidos. Normalmente, na natureza, os processos de glicólise e gliconeogênese não ocorrem de maneira simultânea. Né? Ou vai estar acontecendo glicólise ou vai estar acontecendo gliconeogênese. Né? Como é que eu vou formar e quebrar ao mesmo tempo a mesma molécula? Não faz sentido. Né? Humanos e animais isso não ocorre, mas isso pode ocorrer em alguns insetos, né, para o controle de temperatura corporal. Né? Então, eles produzem energia térmica por esse processo. Ok? Precursores para a gliconeogênese. Né? A partir de quais compostos, né, quais são os ingredientes, vamos dizer assim, para a gliconeogênese, para a formação de glicose. Né? Os compostos são o ácido lático, o lactato, né, que a gente chama aí, um dos principais, um dos importantes aí, precursores é o lactato, o ácido lático. Além disso, tudo o que possa formar piruvato. Qualquer molécula que tenha um metabolismo que permite que ela se converta em piruvato, ela vai também poder ser usada na gliconeogênese. E muito importante aqui, né, tudo o que possa ser convertido em intermediários do ciclo de Krebs. Um exemplo muito importante são os aminoácidos. Todos os aminoácidos, exceto 2, exceto a lisina e a leucina. Os outros aminoácidos todos podem ser utilizados pela gliconeogênese para formar glicose. Quando a pessoa está em jejum e não se alimenta, então o que vai acontecer? A glicemia tende a diminuir, né? A concentração de glicose vai diminuir, vai haver a glicogenólise, a quebra do glicogênio, né? À medida que o glicogênio diminui aí a concentração dele e vai esgotando esse estoque de glicogênio, a gliconeogênese ela passa a se tornar importante aí, né, para a reposição da glicose sanguínea. Né? E nesta situação em que a pessoa não se alimenta por um longo período,
pode ocorrer a quebra de proteínas endógenas, a proteólise, a quebra de proteínas do organismo, né? Como as proteínas plasmáticas, as proteínas do sangue aí, né? As proteínas musculares também podem ser quebradas, isso para liberar aminoácidos que possam ser usados na gliconeogênese. Esses aminoácidos vão formar intermediários do ciclo de Krebs e isso permite levar à ocorrência de gliconeogênese, né? Então, um período longo sem alimento pode levar à quebra de proteínas musculares, de proteínas plasmáticas, que são convertidas aí em glicose, né? A glicose não pode faltar. Isso para a gente ter ideia da importância deste composto aí. Além desses três precursores, né? Eu não coloquei no slide aqui, mas anotem porque é importante. Ácidos graxos, que têm números ímpares de átomos de carbono, né? Esses ácidos graxos ímpares, eles são convertidos em um ácido graxo de 3 carbonos, que é o succinil-CoA. O succinil-CoA ele é um intermediário da cadeia do ciclo de Krebs, né? Então ele é já utilizado na gliconeogênese. E ainda tem mais ingrediente aí, né? O glicerol, a porção glicerol dos triglicérides. O glicerol ele pode ser convertido em dihidroxiacetona fosfato, que entra na gliconeogênese também, né? Então esses são os precursores da gliconeogênese, né? Lembrando aí, destaque especial aqui para os aminoácidos, né? Eles podem ser convertidos em glicose nesse processo, ok? Tem uma sequência de reações importante que o pessoal chamou de ciclo de Cori, né? O ciclo de Cori, ele envolve inicialmente o glicogênio muscular. A gente tem um estoque de glicogênio no músculo. Quando há contração muscular vigorosa, esse glicogênio ele é quebrado, libera glicose no músculo. A glicose do glicogênio muscular ela é consumida dentro do próprio músculo, formando, então, o ácido lático, né? Então, quando isso aqui acontece? Em condições anaeróbicas, né? Então, o que nós chamamos aí de glicólise anaeróbica. Forma o ácido lático, o lactato é formado, o lactato sai do tecido muscular, vai até o sangue, a circulação sanguínea. Do sangue, o lactato chega até o fígado, né? O ácido lático, então, chega no fígado. No fígado, ele vai passar, eu disse anteriormente, no slide anterior, que o lactato é um dos principais ingredientes aí para a gliconeogênese, né? Então, o fígado vai pegar o lactato e converter ele em glicose novamente, ok? Essa glicose aqui no fígado, produzida no fígado, né? A glicose que é produzida no fígado, ela não é utilizada no fígado. Ela vai para a circulação sanguínea, vai para a corrente sanguínea, ok? Essa glicose, então, repõe a glicemia, né? Ela pode novamente ser captada pelo músculo, a glicose que está no sangue, e ser usada para formar um estoque aí de glicogênio, né? Então, toda essa sequência de reações aqui, de vias metabólicas, né, é o que nós chamamos de ciclo de Cori, ok? É importante na área de vocês, então lembrem do ciclo de Cori. E é uma questão que pode estar presente aí nas avaliações. Ok, pessoal? Então, desse assunto do metabolismo dos carboidratos, eu vou encerrar por aqui, partindo depois para o metabolismo de lipídios. Um abraço para todo mundo.